Boa noite a todos e a todas. Eu queria, primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui, fazer uma referência especial aqui aos companheiros e companheiras que são de outros partidos ou movimentos políticos, né? Os nossos companheiros do Raiz, os companheiros do PSTU, os companheiros do PPL, que não puderam vir, mas mandaram a sua saudação também, que estão participando do nosso movimento, os companheiros da UP e os companheiros do SEDES. E depois, cada um desses grupos vai ser chamado para fazer uma saudação. E eu queria também agradecer a presença da nossa vereadora Fernanda, do Roberto Robaina, nosso dirigente nacional, e do nosso querido e combativo deputado estadual Pedro Ruas, que também depois vai dar uma palavrinha aqui para a gente. A gente também tem aqui representantes de vários movimentos sociais, né, movimentos de juventude, como a Turma do Juntos, movimentos populares da luta pela moradia, do movimento sindical, de artistas, né, que são representativos aí da comunidade artística de Porto Alegre. Eu não vou citar os nomes, mas temos vários aqui também que são parte, né, dessa luta pela sobrevivência da cultura em Porto Alegre, e esse teatro aqui é parte dessa resistência. Eu acho que nós temos um desafio, né, muito grande nesse momento político do país. É claro que nós temos uma situação difícil, né, para discutir uma eleição municipal. A situação do país está bastante complicada, né? E, obviamente, que nós temos aqui pessoas com apreciações distintas em relação à conjuntura. Tá? Tivemos hoje aqui o ato, né, do PT reivindicando contra o golpe. Né? Não é o que nós pensamos, a gente pensa que não há uma situação de golpe no Brasil, mas é uma construção política que a gente está fazendo aqui, justamente para unificar, né, diferentes pensamentos e apreciações da conjuntura nacional num projeto de mudança que é municipal, mas que também dialoga com a situação política nacional, né? Porque, obviamente, que uma eleição municipal não está descolada da conjuntura nacional, e as nossas diferenças eventuais em relação às apreciações da conjuntura nacional não vão e não podem, né, nos impedir de estarmos juntos na construção desse projeto, porque nós temos uma convicção muito grande de que a construção de uma alternativa para Porto Alegre é parte também da construção de uma alternativa para o Brasil. E que a gente, à medida em que discute o direito à cidade e constrói aqui a possibilidade de um poder popular alternativo, diferente, nós estamos também construindo uma alternativa de mudança do país. Tá? E a ideia dessa plataforma é justamente construir essa mudança de forma participativa, porque à medida em que nós temos um país onde a democracia é um simulacro de democracia, porque, de fato, a população não tem a chance real de decidir os rumos do país, a não ser quando ela, de fato, se empodera e vai para a rua. E nós tivemos junho de 2013, que foi um marco nessa história do Brasil de construção de uma mobilização social, de forças populares que se projetaram, né, como uma força política que quer construir um outro tipo de democracia. Junho de 2013 teve essa simbologia, né, de luta por uma democracia real. Hoje nós vemos o oposto, né, com essas manifestações aí conduzidas pela direita, manipuladas pela direita, embora tenha gente que ali que ainda não se deu conta disso, né, e que está indignado com a corrupção e legitimamente quer protestar também contra a corrupção, porque, de fato,
é algo brutal o que está acontecendo no país, do ponto de vista da corrupção, né? Nós sabemos que ela não foi inventada pelo PT, mas que, lamentavelmente, o PT aderiu a um modelo de governo que é ancorado na corrupção, onde a corrupção é parte sistêmica desse sistema político, que Junho questionou, né? Quando questionou as castas políticas, quando questionou o regime político, e acabou por fraturá-lo também. E a Operação Lava Jato, né, com eventuais abusos que possam estar sendo cometidos pelo Sérgio Moro, né, e atitudes arbitrárias que ele tem tomado, mas a Operação Lava Jato é um marco na história da luta contra a corrupção no Brasil, porque desnudou essa corrupção sistêmica que vem, né, historicamente incrustada nas instituições do país, e que, lamentavelmente, nós vimos, né, o PT, que foi um partido tão importante na luta contra a corrupção, sucumbir a essa lógica. Agora, nós, à medida em que Junho pautou essa necessidade de uma democracia real, né, nós entendemos que era preciso ser consequente com Junho, é preciso ser fiel a Junho, em todos os sentidos. E também na construção de um projeto, né, de poder popular em nível municipal. Então, essa plataforma que nós estamos fazendo é uma tentativa de possibilitar que a construção de um programa de um governo que se pretende um governo popular e um governo que realize essa democracia real no âmbito municipal, também seja construído de forma participativa e democrática, né? Então, eu queria agradecer o esforço enorme que foi feito pela equipe, que o Thiago, que fez uma explanação muito completa sobre a plataforma, e o Thiago, ele é muito modesto, né, para se apresentar, e a gente sempre gosta de ressaltar a grandeza que ele tem do ponto de vista técnico e político. E vocês viram aqui, o Thiago podia estar lá trabalhando no Google, né, nos Estados Unidos, podia estar lá em Londres, onde ele já esteve, tanto nos Estados Unidos como em Londres, mas ele escolheu estar no Brasil aqui, porque é um ativista engajado também. E o Thiago, quando mostrou aqui, ele não se deteve em especificar o trabalho que foi a construção daqueles tópicos ali que vocês viram, né? São 29 temas, né, que foram pré-selecionados por nós, onde as pessoas vão poder acrescentar outros também, se quiserem, mas nós pré-selecionamos 29 temas, uma equipe que foi coordenada pelo Bernardo Correia e pela Carla Ferreira, junto com a Fernanda Melchiona, que, apesar das suas tarefas de vereadora, também se dedicou muito a esse trabalho, a Inês Zacarias, o Marcos Viana e o Samir Oliveira, que discutiram junto comigo todos esses temas. Fizemos um pré-diagnóstico, porque, obviamente, que a ideia da plataforma é aprofundar esse diagnóstico que nós esboçamos ali nos temas, e construindo algumas propostas, né, onde nós também contamos com a participação de outras pessoas que não estavam nesse grupo, mas que foram consultadas, né, e que nos ajudaram a construir essas propostas, como o Marcelo Restório, o Hamilton Leite, o professor Carlos Schmidt, bom, várias pessoas. Agora eu citei 13 e deveria ter a lista de todos que colaboraram, mas se sintam representados nesses 3. E a gente, então, construiu esse primeiro diagnóstico, essas primeiras propostas, e convidamos as pessoas a colocarem a sua proposta ali, a sua opinião. Por quê? Porque o eixo ordenador desse movimento que nós queremos construir, porque a gente sabe que a possibilidade de derrotar as forças políticas conservadoras, os grandes grupos econômicos e midiáticos do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, são obstáculos reais para a construção de um governo efetivamente popular, né? E eles vão fazer de tudo para tentar impedir que a gente vença, né? Que o povo vença.
E uma das expressões disso é que, desde que a Manuela saiu da disputa, não saiu mais nenhuma pesquisa. Tá? Estranhamente, não saiu mais nenhuma pesquisa, sendo que a gente sabe que nos cenários, né, sem a Manuela, lá atrás, quando ainda fizeram a pesquisa, quem estava em primeiro lugar éramos nós. Né? Então, isso demonstra, né, de forma exemplar, essa tentativa que vai ser de impedir essa possibilidade real que nós temos de vitória. Por isso que nós temos a certeza de que essa possibilidade só pode se realizar a partir de um movimento. E a ideia do Compartilha Mudança é isso. Tá? Não é só o PSOL, tá? Não é só os partidos que possam se juntar numa proposta, mas é um movimento real da cidadania de Porto Alegre que a gente quer construir. Esse é o grande desafio, tá? Que é possibilitar que os movimentos da cidade que já existem, que já estão organizados, e nós temos vários exemplos aí para mostrar. Temos o movimento do CAIS, eu participei agora de uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, que lotou o auditório Dante Baroni, mostrou como esse tema é uma preocupação palpitante de um setor, né, importante de Porto Alegre. Temos os movimentos dos ciclistas, né? Temos os movimentos já mais históricos, digamos assim, como são os movimentos populares, sindicais, estudantis, da juventude. Temos os movimentos culturais, o hip hop, o rap, enfim, um conjunto de expressões de organização da cidade, que nós queremos trazer para dentro do Compartilha Mudança, no sentido de poder fazer com que essa ideia de construir um governo popular em Porto Alegre seja uma ideia abraçada por muito mais gente do que simplesmente os grupos políticos que já estão organizados em torno dessa proposta. Tá? E a ideia da democracia real é o eixo ordenador dessa proposta, e por isso a plataforma possibilitando essa participação, que se projeta para um governo efetivamente de participação, um governo onde os temas de interesse da cidade sejam efetivamente decididos pelas pessoas, algo que não acontece hoje, como é o caso da licitação que resultou nesse novo, velho desenho do sistema de transporte em Porto Alegre, que foi discutida a portas fechadas, e sequer o CONTU teve oportunidade de debater, que já é um organismo, né, de participação restrita. O caso do CAIS, como eu já disse. Então, tem uma necessidade real de que as decisões que dizem respeito ao funcionamento da cidade, à vida da cidade, tenham uma participação real da população. Então, eu diria que esse é o eixo ordenador do nosso projeto. E, a partir daí, a gente se desdobra em uma necessidade também de oferecer à população de Porto Alegre serviços públicos de qualidade. E, efetivamente, públicos. Porque o que ocorre hoje não é isso. Né? Os serviços públicos, primeiro, estão desmontados, né? E o Marcelo, que eu não citei antes, que foi nosso médico lá da Restinga, que foi um dos que contribuiu muito na discussão do programa aqui da área da saúde, estava me comentando hoje ainda que na área de ortopedia em Porto Alegre, nós temos uma fila de 50 mil pessoas, 15 mil pessoas, né, Marcelo? Como vocês veem aqui, eu ainda não estou muito familiarizada com os números. Uma fila de 9 mil pessoas. E os números sempre foram um problema para mim. E o sistema só tem 15 vagas por mês. Então, o que acontece? Quem está no fim da fila... Foi por isso que eu troquei, né? Quem está no fim da fila vai ter que esperar 50 anos para ser atendido na ortopedia em Porto Alegre. Tá? Então, isso é o desmonte, o descaso do serviço público se expressando na área da saúde. Outro exemplo desse desmonte é o vendaval que destruiu uma parte importante da nossa cidade, principalmente das nossas árvores, em janeiro desse ano.
E uma das razões para tantas árvores terem sido tombadas, terem caído, foi justamente a falta de poda. E o que acontece com a poda das árvores em Porto Alegre? Ela está terceirizada. Ela não é feita pela prefeitura, ela é feita por uma empresa. E é uma novela conseguir que essa empresa vá em algum local da cidade fazer uma poda de árvore, né? Eu tive essa experiência lá na minha casa, nas árvores que eu tenho ali na minha rua, onde a gente chama, e eles nunca aparecem para fazer a poda. Tá? Então, por um lado, esse desmonte, e, por outro lado, essa lógica da intermediação privada nos serviços públicos, gera uma situação absolutamente caótica para a população. Tá? Então, retomar, né, o serviço público, tirá-lo dessa intermediação privada, é uma necessidade estratégica para a cidade. Assim como melhor organizar e melhor aparelhar, né, os serviços que são, de fato, públicos ainda, para que o setor privado não consiga entrar de forma cada vez mais forte, como está entrando na área da saúde. Então, esses dois pontos da democracia, tá, e do serviço público de qualidade, eles são fundamentais nessa construção do projeto que nós queremos apresentar para Porto Alegre. E é por isso que nós convidamos vocês a nos ajudarem nessa tarefa, né? Essa tarefa de construir um programa, nessa tarefa de construir um movimento que possa organizar essas forças vivas da cidade e, ao mesmo tempo em que organiza as forças vivas da cidade na luta por esse governo popular, na luta por esse poder popular, na luta pela participação direta da cidadania na construção de uma Porto Alegre que, de fato, seja, né, como a gente disse no vídeo, uma cidade acolhedora, uma cidade mais segura, uma cidade onde as pessoas se sintam bem, né, onde a comunidade LGBT se sinta acolhida e não discriminada, onde as mulheres não tenham medo de sair na rua de noite e serem estupradas, né, ou assediadas, onde os trabalhadores possam ter no governo municipal um ponto de apoio para suas lutas, para suas necessidades, né, onde a gente consiga organizar essas lutas que também são nacionais, né, porque nós sabemos que a gente não vai construir uma ilha de prosperidade na cidade de Porto Alegre. As contradições do país se projetam para a cidade. A crise do país, o desemprego, a miséria, a desestruturação, né, do sistema político se projeta de forma muito forte em Porto Alegre. E nós queremos aproveitar essa oportunidade da eleição municipal para mostrar que é possível governar de uma forma diferente, que é possível construir dentro da cidade uma alternativa que também se projete para ser uma alternativa nacional. Porque nós sabemos que os problemas do povo de Porto Alegre não se encerram nos marcos da cidade, tá? E que os problemas do sistema político, né, e da podridão desse modelo que impõe miséria, opressão, discriminação e sofrimento, ele não vai ser superado no âmbito municipal. Mas, ao mesmo tempo em que ele não vai ser superado no âmbito municipal, a cidade, né, e Porto Alegre já foi parte dessa luta também, quando lá em 1988 o PT ganhou pela primeira vez a cidade e cumpriu um papel fundamental, né, em mostrar que havia um outro modelo, que havia uma outra alternativa. Então, a gente quer, né, que Porto Alegre volte mais uma vez a estar na vanguarda dessa luta política que é também nacional. Muito obrigada.